O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou a nova guerra comercial ao anunciar tarifas adicionais de 10% sobre produtos chineses. Em resposta, a China revidou as tarifas de Trump e tomou 3 principais ações. A primeira foi abrir uma queixa junto à OMC. A segunda ação do país de Xi Jinping foi lançar uma investigação sobre Big Techs, como Google, por suspeita de violação da lei antimonopólio. E, por fim, os chineses tarifaram alguns dos produtos americanos, medida que vai começar a valer na segunda-feira, agora dia 10. O carvão e o gás dos Estados Unidos terão uma taxa de 15% ao entrar na China. Já o petróleo bruto, maquinário agrícola, automóveis de grande porte e picapes estarão sujeitos a tarifas adicionais de 10%. E nesta semana, o principal conselheiro comercial de Trump disse em um evento que o republicano terá uma conversa com Xi Jinping na terça-feira. A assessoria de imprensa da Casa Branca não deu nenhuma atualização sobre essa ligação entre os líderes, mas disse que isso aconteceria em breve. México e o Canadá entraram em acordo com o governo dos Estados Unidos e a taxação de 25% foi suspensa por 30 dias. O que acontece a partir de agora? Uma escalada da guerra comercial ou um acordão? A gente vai tratar desse tema com a Larissa Varholtz, sócia da Valha Agro. Larissa, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Muito obrigada, Kellen. É um prazer estar aqui. Para a gente também uma satisfação tê-la conosco e chamamos para se unir a nós o Carlo Cauti, que é o professor de Relações Internacionais do IBMEC. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, sempre um prazer estar com vocês. Para a gente também é uma satisfação tê-lo conosco. Para começar respondendo já a primeira pergunta, que é a manchete do nosso painel, a gente vai ver uma escalada da guerra comercial ou um grande acordão? Que momento estamos vivendo, Larissa? No que depender da China, eu acredito que a gente não vai ver uma escalada tarifária, Kelly. A China tem muito interesse em manter o comércio internacional estável, porque ela depende dele. A China teve alguns motores importantes de desenvolvimento ao longo desses últimos 40 anos e o comércio internacional foi o principal deles, junto com os investimentos em infraestrutura. Então, de fato, não é de interesse da China que essa guerra comercial escale. Pelo contrário, o que a gente pode ver até da resposta chinesa, que foi muito cirúrgica, cautelosa, pragmática, é que eles estão mais dispostos a sentar para conversar do que, de fato, responder a algo que poderia elevar ainda mais as tensões. Do lado dos Estados Unidos, a sua visão é diferente? Larissa. Eu acho que dos Estados Unidos era muito importante que existisse uma resposta, inclusive, à própria argumentação da campanha, né? A campanha foi em cima de uma taxação muito grande em relação à China. As ameaças chegavam a 60% de taxação. Então, o mercado até se surpreendeu quando, na verdade, o anúncio foi de 10%. Né? Então, eu acho que dos Estados Unidos não teria como não existir essa declaração no primeiro momento, mas eu penso que é muito possível, sim, que eles cheguem a uma tentativa de negociação, porque, de fato, há uma preocupação nos Estados Unidos com a questão inflacionária. Então, iniciativas que possam aumentar essa pressão inflacionária também podem preocupar o governo americano. Muito bem. Agora, para você, Cauti, acabei de receber uma atualização da agência Reuters dizendo: Trump diz que anunciará tarifas recíprocas sobre muitos países já na próxima semana. Vem aí uma escalada da guerra comercial ou tudo isso é uma estratégia de negociação e vai haver um grande acordo com esses países? Kelly, um historiador famoso, né, o Neil Ferguson, escreveu essa semana que o Trump tem que ser pego seriously, but not literally, né, seriamente, mas não de forma literal. Ou seja, nem tudo aquilo que ele fala ele vai aplicar, mas ele tem que ser tomado a sério porque os objetivos dele são bem definidos. Ele tem um plano, tem um projeto, tem uma agenda que quer implementar muito mais clara do que seu primeiro mandato. Quando ele ganhou quase por acaso as eleições, nem ele mesmo esperava ganhar em 2016. Agora não, e agora muitas coisas serão feitas porque vem um preparo atrás disso. Agora, Trump tem um jeito dele de negociar, muitas vezes ele joga para cima, ele mesmo admitiu isso, né, no seu livro The Art of Deal, a arte da negociação, ele joga muito para cima o pedido para depois chegar a um consenso que seja favorável também para ele, mas menos irreal, né? Ele joga para assustar a contraparte para depois chegar a um acordo. Então,
sim, ele vai com certeza aumentar imposto alfandegário em cima de vários países. O Brasil não está fora dessa lista, porque o Brasil é um país extremamente protecionista, mas o Brasil não é tão relevante para o comércio americano, é menos de 2%, se não me engano, do comércio internacional americano, e também os Estados Unidos têm outras prioridades e a China é a primeira delas. Então, vamos ver, provavelmente sim teremos novos impostos alfandegários, mas menos do que o mercado espera. Muito bem, pegando o gancho do que o Carlos nos diz, Larissa, se teremos mais impostos, se teremos mais taxas, quais efeitos estarão sobre o agro do Brasil? Os produtos agrícolas foram usados na última guerra comercial como medida de retaliação da China contra os Estados Unidos. Essa história se repete ou não? Kellen, a impressão que eu tenho é que o maior risco que o agro brasileiro poderia encontrar nessa situação é exatamente a China, de certa forma, se vir obrigada a direcionar as suas importações agrícolas para produtos americanos. A gente também viu isso acontecer na fase 1 do acordo comercial que China e Estados Unidos assinaram em janeiro de 2020. Esse é um risco que está bastante presente, principalmente porque o que a gente está vendo justamente é um anúncio de uma série de tarifas e eu, sinceramente, não vejo com tanta facilidade essa estratégia por trás das atitudes do Trump, inclusive em relação às tarifas. Por exemplo, em relação ao México e ao Canadá, né, tendo em vista que são países com muito investimento de multinacionais americanas que precisam, inclusive, que esse comércio ali funcione para que os seus próprios produtos sejam competitivos. Então, eu acho que a gente ainda está num cenário de muitas incertezas. Não está muito claro para mim o que é exatamente a estratégia que o Trump está tentando perseguir. É claro que, em relação à China, o que ele tem dito é que ele gostaria de alcançar a supremacia, ou reforçar a supremacia americana em relação à economia chinesa. E as duas grandes potências, elas, de fato, têm uma relação de competição entre elas, né? Então, de fato, em relação à China, era até muito esperado e necessário, até para dar satisfação aos seus eleitores, que essa atitude fosse uma atitude logo nos primeiros dias, digamos assim, do mandato. Agora, eu acho que o sério risco que a gente corre é exatamente esse. Não tanto... É claro que, bom, a situação da China com os Estados Unidos hoje é diferente de 5 anos atrás. Ela fez um esforço muito grande de diversificar os seus fornecedores e o Brasil entrou como um grande fornecedor agrícola. Então, a posição que os Estados Unidos ocupavam antes de maior fornecedor de produtos agrícolas para a China, hoje é ocupada pelo Brasil. Então, o principal risco que a gente corre, me parece que é esse de eventualmente perdermos essa posição, caso a China não se veja sem outra saída, senão essa de direcionar parte das suas compras agrícolas para os Estados Unidos. Interessante. Aí eu ponho para você, Carlos, analisar esse aspecto que a Larissa coloca com bastante destaque ao risco ao agro brasileiro, num eventual acordão entre China e Estados Unidos e um beneficiamento da China para as importações agrícolas norte-americanas, ou seja, uma parceria que poderia trazer efeitos colaterais, perdendo uma fatia do mercado agro brasileiro que foi conquistada nos últimos anos. Esse é um risco que você comunga dessa visão ou não? A sua percepção de risco é totalmente diferente e qual é? Não, eu concordo em parte com a Larissa, sim. É provável que se chega a um acordo entre Estados Unidos e China, os chineses vão comprar mais, ou pelo menos vão dizer que vão comprar mais produtos agrícolas americanos, especialmente do Midwest, que foi tradicionalmente uma base eleitoral importante para o Partido Republicano e também votou em massa para Donald Trump. Então, para satisfazer essa parte do eleitorado, é possível que os chineses coloquem isso na balança negocial. Mas um acordo como esse vai demorar alguns anos para ser alcançado. Os chineses vão poder retaliar, eventualmente, os americanos, exatamente fazendo o oposto, ou seja, não comprando produtos do Midwest, produtos agrícolas americanos e tentando comprar de outros fornecedores. E o mais importante, ou um dos mais importantes, é o Brasil. Então, sim, pode ser que se alcance um acordo e o Brasil possa ser desfavorecido, mas em uma fase mais aguda da guerra comercial, os chineses poderiam usar o Brasil como um instrumento para pressionar os americanos, especialmente através dos votos, né, dos eleitores. Lembrando que daqui a um ano, mais ou menos um ano e meio, se vota para a eleição de midterm nos Estados Unidos.
Então, os chineses poderiam usar o Brasil como válvula de escape, assim, e, ao mesmo tempo, como instrumento negocial. Muito bem, então a gente vai agora analisar um outro fato que marcou essa semana e entender os efeitos colaterais para o agro. Aguardem um minutinho. O presidente do Panamá anunciou nesta semana que vai retirar o país da Rota da Seda, que é um megaprojeto de infraestrutura financiado pela China em países estratégicos para Xi Jinping. A saída acontece em um contexto de pressão de Donald Trump sobre o país, que disse durante a posse que gostaria de tomar o controle do Canal do Panamá porque o local estaria sob o domínio chinês. Diversos países da América Latina já aderiram a essa iniciativa, a Rota da Seda da China, como, por exemplo, o Peru, onde há um megaporto em construção. Já o Brasil decidiu não aderir à Rota da Seda durante a recente passagem de Xi Jinping aqui pelo país. O que o caso do Panamá tem para ilustrar sobre essa nova ordem geopolítica mundial? Larissa, a minha pergunta é: se a proximidade demais com a China pode significar um afastamento dos Estados Unidos, que sinais esse caso do Panamá dá para o agro brasileiro que ele já possa aprender dessa situação nova? Eu acho que o caso do Panamá, ele é um pouco diferente do agro, do agro brasileiro, né? No sentido de que o canal do Panamá é visto como um ativo estratégico para uma série de países da região, né? Então, de fato, ele é um canal de passagem muito importante, então talvez o efeito seja maior, né? Tanto é que os Estados Unidos, no passado, já tiveram essa presença tão firme, importante ali na região, né? Eu acho que, no caso do Panamá, portanto, ele é um pouco de difícil compreensão, porque é quase como se fosse um ativo que vários países aqui da região, inclusive os Estados Unidos, precisam utilizar, já que essa é a rota de passagem mais curta para justamente chegar no Pacífico, né, a partir da costa leste americana. Então, eu acho que esse é um elemento um pouco diferente, mas você tem razão. O fato do Panamá ter optado por afirmar que estaria saindo dessa iniciativa capitaneada pelos chineses, que é a nova Rota da Seda, ela é emblemática do fato de que eles sentiram ali uma pressão em relação a isso, né, com algumas particularidades, né? Os investimentos portuários chineses que estão ali na região são originalmente de empresas de Hong Kong. São empresas que, a princípio, têm um perfil diferente dessas empresas que a gente imagina, né, as estatais clássicas chinesas, quando a gente pensa na iniciativa da nova Rota da Seda. Mas, de certa forma, dá para compreender ali qual foi a argumentação utilizada pelos Estados Unidos. Eu acho que, no caso do agronegócio brasileiro, ou do Brasil de forma mais ampla, porque, afinal de contas, a China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009, né? Eu acho que o raciocínio para uma pessoa que é do mundo dos negócios, né, assim como é o caso do presidente Trump, é de que, bom, se você tem a capacidade de produzir, se há demanda para o seu produto, é natural que o Brasil explore as suas competências, as suas capacidades para vender para quem queira comprar, né? E, nesse sentido, o Brasil sempre foi um país bastante aberto ao diálogo, a todos os interlocutores, a relação diplomática muito bem estabelecida com todas as potências que pudessem ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil, né? Não é de agora que a gente age assim, essa é a tradição da nossa política externa. Então, o fato do Brasil ser um país que não se furta a fazer comércio ou a receber investimentos estrangeiros de ninguém, muito pelo contrário, eu acho que joga a nosso favor, eu acho que só mostra que a nossa política externa ela tem sido um pilar muito importante desse desenvolvimento econômico brasileiro, né? Sem a gente pensar, por exemplo, que os investidores americanos são os principais investidores no Brasil em termos de estoque, quando você pensa num país individual, né? Se for pensar em região, seria a União Europeia, mas o país é os Estados Unidos. Ou seja, a gente tem uma relação também muito firme, muito complexa e muito densa com os Estados Unidos e com as empresas americanas. Tá certo. Dentro dessa perspectiva, Cauti, chegará um momento em que o Brasil vai ter que escolher um lado? É parceiro dos Estados Unidos ou da China? E a minha pergunta vem dessa situação do Panamá, em que Panamá, então, deixa a Rota da Seda, aparentemente diante de uma pressão dos Estados Unidos de que o país estava muito próximo da China. Qual a sua visão?
Com certeza vai chegar o momento em que o Brasil vai ter que tomar uma escolha se essa nova Guerra Fria continuar aumentando de intensidade. O Brasil terá que tomar uma escolha, assim como outros países tiveram que fazer a mesma coisa. Por exemplo, a Itália foi um país que assinou o acordo, entrou na nova Rota da Seda em 2018, se não me engano, e saiu poucos meses atrás sob pressão americana. A Itália foi o único país do G7 e da OTAN a entrar nesse acordo. Agora, outros países como a Hungria, também, se não me engano, também estão nesse dilema sob pressão americana. Então, sim, o Brasil, que faz parte geograficamente do hemisfério ocidental, que é considerado pelos americanos o seu backyard, né, o seu jardim de casa, um lugar estrategicamente fundamental para garantir a segurança do território americano, vai ter que tomar sim uma decisão no futuro. Já tomou, na verdade, no passado, por exemplo, no caso do 5G, quando pressões ocidentais queriam impedir para a Huawei de entrar no mercado brasileiro, mas por outro lado, os chineses também pressionaram, especialmente o setor do agronegócio. Isso levou até a queda do então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o Brasil achou um jeitinho brasileiro, ou seja, criou duas redes de 5G, uma rede para, vamos dizer assim, o grande público, onde a Huawei entrou, e uma rede paralela, onde a Huawei não pode entrar, para bancos públicos, para as Forças Armadas, para empresas estratégicas. Ou seja, nesse caso do 5G, o Brasil conseguiu dar um jeitinho. Nem sempre será assim, nem sempre isso será possível. Por enquanto, o Brasil aparentemente está escolhendo estar do lado do Ocidente. Por exemplo, recusando a entrada na nova Rota da Seda, coisa que a Argentina não fez. A Argentina entrou no passado na nova Rota da Seda. No futuro, quem sabe isso possa mudar. Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil e isso também tem um impacto, tem uma contrapartida política que poderia levar a mudanças nas escolhas diplomáticas do Brasil nos próximos anos. Muito bem, eu quero agradecer demais a vocês pela excelente conversa. Larissa Varholtz, sócia da Vale Agro, volte sempre, um prazer recebê-la. Muito obrigada, Keren. Será um prazer retornar. Muito obrigada a você, Carlo Cauti, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Agradecemos demais pela presença. Volte sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.